Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural hoje está rico. Eu provo com facilidade essa riqueza. Se há uma pessoa no mundo que eu admiro e quero bem, é Haroldo Pinheiro Borges. E vocês não acreditam, mas eu trouxe Haroldo para conversar conosco aqui. Haroldo é o meu amigo que eu digo de infância. Muito vivemos juntos, convivemos com uma vida maravilhosa, de encantamento, de aprendizagem um do outro, e muito próximo, como Daladier, meu irmão, e os irmãos dele, principalmente um que já se foi, mas uma grande figura humana e muito carinho, que chamava Jarbas Pinheiro Borges. Nós moramos bastante tempo. Eu vou contar alguma coisa sobre Haroldo e a aproximação nossa, para que vocês possam sentir a figura humana. Haroldo é um senhor escritor, digo isso com conhecimento de causa, porque eu sei quando a pessoa escreve fácil, gostoso, agradável de ler. Tudo que Haroldo escreve é fácil, não tem complicação na escrita dele. É um jeito natural, como é natural o jeito de sua vida. Haroldo despontava desde o começo uma visão intelectual. Vou contar a vocês uma revelação. A gente estudante ainda, Haroldo me deu um livrão de presente, que eu tenho com muito carinho. E esse livro era Sermões do Padre Vieira. Os Sermões de Padre Vieira, uma compilação dos melhores. E eu li todo e reli. E o Padre Vieira marcou a minha vida graças a Haroldo. Olha quanto tempo faz esse negócio. Eu não vou dizer porque dá a impressão que nós somos velhos, e eu não sou velho, e Haroldo muito menos. Haroldo, vamos contar você da sua infância, um pouquinho lá de você na fazenda. Cunha Lima. Vou começar no tempo que a gente tinha cheiro da juventude ainda, né? E Cunha Lima, você foi muito generoso na sua apresentação aí. Fico muito agradecido. Você sabe que você é uma pessoa do meu coração, é meu irmão, querido, como você mesmo escreveu já, com mais de 50 anos de amizade, né? Uma pessoa pela qual eu tenho um respeito imenso, e muito do que eu aprendi na minha vida está nesse livro e foi ensinado por você, pelos seus livros, os livros de Didier, os livros de Juvenal Lamartine, de Oswaldo Lamartine, Paulo Balá, porque o livro é fantástico. O livro é uma escola. Então, e tantos outros escritores. Sem eles, eu não estaria aqui conversando com você. Lhe digo isso de todo o coração. Então, Cunha Lima, eu vou apresentar aqui esse livro. É um livro que eu escrevi dedicado ao meu avô materno, pelo qual eu tenho uma grande admiração. Aprendi muita coisa, muito da minha vida devo a mamãe, a papai, a esses amigos que falei, aos livros que li, mas ela contava as histórias do meu avô e eu, menino, que tinha uma vontade grande de ser como meu avô. E fui crescendo e fui guardando lembranças, fotografias que estão aqui nesse livro, guardando fotografias, e um dia resolvi escrever um livro. Tinha muita coisa de papai, e eu não tive coragem de escrever, levei para... Como é que você chamava o nome dele? Havia o apelido, né, do avô. Vovô Joaquim Félix dos Garrotes. Vovô Joaquim. Levei para Ivo Ferreira Neto, que era o intelectual da família, formado em agronomia, um homem público e tal, e Ivo estava doente já. Não quis escrever, mas começou a escrever e eu terminando de escrever esse livro sobre o papai. Esse aqui foi em homenagem à mamãe, as histórias que ela contava e as fotografias que eu guardei e muita coisa que está aqui publicado
de jornais. Mostre a capa bem para eles ficarem, para que possam ver. De jornais, né? Ele ganhando ações, até na Inglaterra, moveu uma ação contra uma empresa que ele vendia ao Liverpool, não? Liverpool, a exportação era para Liverpool. E ele ganhou umas ações no Rio de Janeiro, saiu daqui, era um rábula, homem que mamãe contava que ele melhorou muito a leitura dele e a escrita dele com a segunda esposa, que foi a minha avó, vovó Cipriana, que era uma mulher já letrada, uma mulher que tinha estudado em bons colégios. Ele nunca estudou, o vovô Joaquim nunca passou por colégio, como papai. Então esse livro está aqui, conta muita história do meu avô, Joaquim da Virgem Pereira de Araújo, Joaquim Félix dos Garrotes, filho de Félix dos Garrotes. É uma segunda edição e eu dediquei esse livro a uma festa grande que houve no Acari, que está aqui. Nesse lugar, Félix de Araújo Pereira, que era meu bisavô, nascido em 26 de 2 de 1818, morreu em 23 de 6 de 1915, de 5, estabeleceu a Fazenda Garrotes em 1875. Por isso ganhou o nome, né? Hein? Por isso ficou o nome. O nome da família, de vovô, né? O apelido de vovô, dos Garrotes. Nela concluiu o primeiro açude da Redondeza. Primeiro açude construído no Siridó, no miolo do Siridó, que é o Acari. Ninguém tinha conhecimento de nenhum açude. Ele era boiadeiro, comprava gado na Bahia e trazia, aliás, na Bahia não, comprava gado no Piauí, trazia pelo pé naquela época. E aqui tem um capítulo sobre os açudes, que é o Recreio, que é o açude. Esse, sim, é considerado o primeiro açude do Nordeste que se tem conhecimento, em Caicó. Então, nesse livro eu digo que vovô Joaquim, nos devaneios dele, aliás, meu bisavô Félix Pereira, nos devaneios dele, passando, vendo a beleza do Recreio, resolveu construir o açude da Água Doce, que ainda está de pé. Haroldo, você foi ver lá, foi visitar a região, né? Foi. Eu vivi nessa região, porque eu morei 6 anos no Siridó. Quando eu deixei de estudar, papai me levou, e está contada nesse livro aí, está contada a minha história, a minha ida para o Siridó, como foi. E lá conheci a família de papai toda, a de mamãe toda. Conheci toda a família. E você queria ver as coisas que eles construíram, os locais? Fui no Recreio, fui na Água Doce, o açude do Cauaçu, que foi meu avô que construiu. Esse, o maior açude, o primeiro grande açude construído. Nele o governo federal inspirou-se, mandou uma comissão aqui, porque viu uma revista com o resultado do que o açude dava, de plantação de milho, de feijão, de capim, muita batata, frutas. Então, uma pessoa do governo federal passou lá e viu isso e levou para o governo federal no Rio de Janeiro, e veio uma comissão, e aí o primeiro açude feito pelo Denox, que tinha outro nome na época, foi o açude de Cruzeta, em terras do meu avô, a grande parte da propriedade do meu avô. E lá, para construir esse açude, Raimundo. Haroldo, você publicou esse livro e começou com a capacidade de... Ficou a coceira para continuar produzindo, não é verdade? Foi. Este e outro, Haroldo, como é que foi? Esse aqui foi o seguinte, isso aqui tem esse livro. Esse livro eu escrevi quase nas carreiras. Estava perto da festa do boi e eu me encontrei. Esse livro aqui conta a história do Parque de Exposição. Parque de Exposição. Silvio Pedrosa foi uma vaquejada, era governador do estado, um homem culto, você conheceu, foi uma vaquejada no Recife e na volta voltou empolgado para construir alguma coisa para abrigar os criadores do Rio Grande do Norte.
e chamou um cunhado dele, que era aviador, chego a saber o nome desse cidadão, Graco. Graco Magalhães. Será que é Magalhães? Bom, chamou... Faleceu agora com 101 anos, né? Morreu agora, há pouco tempo. Um cara ótimo. Chamou o Graco e disse que procurasse um local para ele construir o parque de exposição. Gostava muito de vaquejada. Ele foi para essa exposição e tinha uma vaquejada lá, depois da vaquejada. Então o Graco procurou e encontrou vizinho ao aeroporto de Parnamirim, uma área da Viúva Machado. Então chamou João Machado, que conhecia João Machado, sobrinho dela, que foi criado por ela, e João Machado levou a pretensão do governador para a dona Amélia Machado, que queria comprar aquela área de 17 hectares, e ela doou, e lá foi construído o Parque de Exposições do Rio Grande do Norte, que está lá. Deixa eu aproveitar para conhecer. Eu tive muito aproximação com o Silvio Pedrosa, apesar da distância, da diferença, porque a primeira apresentação foi de Câmara Cascudo. E Cascudo queria muito bem. Ele determinou, disse a Cascudo para escrever, quando prefeito, a história de Natal, e Cascudo escreveu, e quando governador, a história do Rio Grande do Norte, e Cascudo escreveu. Ele entrava na casa de Cascudo por brincadeira, ele pulava a janela, que era um atleta, né? Na entrada da coisa, para conversar com o Cascudo, e batia papos enormes. Era um homem diferente, absolutamente diferente. E aproximado. Depois eu tive o privilégio de votar nele com os companheiros para a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, porque era um talento fora do comum. Gostava de vaquejada. O Cascudo tem oferecido um livro a ele, dizia assim: a Silvio Pedrosa, não a autoridade, mas o vaqueiro honorário, que ele gostava de vaquejada, então, e tem até fotografia dele em livros com o Cascudo, ele puxando boi, puxando o rabo do boi. Era uma figura diferente. Neste livro tem aqui um bilhete de Silvio Pedrosa, que mandou para mim, e umas fotografias. Mas Silvio Pedrosa foi um almoço na Confederação Nacional do Comércio, que ele trabalhava nesse tempo com Gessé Freire, na Confederação, né? E uma campanha política aqui, um político dizendo que o parque de exposição tinha sido construído por ele. Eu tive a oportunidade de almoçar nesse dia, na mesma mesa que estava Silvio, e eu perguntei: doutor Silvio, tem uma história lá no Rio Grande do Norte. Ele disse: quando terminar aqui, você vai no meu gabinete, que isso era lá na Confederação Nacional do Comércio. E você vai lá que eu vou lhe mostrar as fotografias que estão comigo. 5 fotografias, está lá no parque, estão nesse livro essas fotografias. Me enviou depois um bilhete historiando que no parque ele também construiu uma pista de vaquejada e correu nessa pista de vaquejada lá. Maravilha. Que era o que ele gostava de fazer. Mas deixa eu contar uma outra coisa para o nosso telespectador, que gosta também de bem-humorado. Eu contaria uma história que é uma delícia. Essa história me foi contada por um grande amigo de Silvio Pedrosa, que foi Alvomar Furtado de Mendonça. Meu professor, figura notável. Alvomar, Silvio se atribuía a ele namoro com as damas da sociedade de Natal. E as grandes, casada, solteira e outros e tal. Ele, governador elegante, importante. E Alvomar chega para Silvio: Silvio, eu tenho um negócio chato para lhe dizer, mas não é um tanto incômodo. Desembucha, Alvomar. Não, é um troço incômodo, mas estão dizendo. Rapaz, vou dizer do jeito que me disseram, que você é viado. Eu disse: o quê? Ele disse, aí Silvio demorou um pouquinho, disse: espalha, Alvomar, espalha que é bom. O que ele queria era não ser notado. Se fosse considerado assim, ele não estava preocupado com os namoros dele.
Mas Essas histórias era uma figura diferente, fantástica. Foi lá no gabinete dele, ele sentado numa poltrona, atrás estavam os livros dele. Quando ele me mostrou as fotografias, ele disse, falando da vaquejada do parque, da vaquejada que ele queria fazer, ele disse, eu vou lhe mostrar aqui o maior título que eu recebi. Né? E assim, com o braço para trás, pegou um livro de Câmara Cascudo, que chama ele o Príncipe dos Vaqueiros do Nordeste. Maravilha. Ele disse, foi o maior título que eu recebi. Príncipe dos Vaqueiros do Nordeste. Cascudo era louco por ele. Cascudo, eu não sei. Bom, ele contou essa história. Ele disse o seguinte, recebi muitas comendas, mandei pelo mundo e tal, mas nenhuma me dá a alegria, o prazer, quando eu pego. Ele me mostrou lá o livro onde Cascudo falava nisso, o Príncipe dos Poetas. Mas, senhor Haroldo, vamos lá conversar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre a região que você viveu lá nas Queimadas, né? Nessa região, São Paulo do Potengi e tal. Inclusive uma coisa que você participou da criação, foi criado uma academia de letras, não? São Paulo do Potengi, APLA. Não, essa academia foi você, Diógenes da Cunha Lima, que eu nem conhecia o presidente da academia e recebi um telefonema dele, que você tinha passado meu telefone, que queria que eu fosse participar, e eu fui da fundação dessa academia. E lá, meu patrono é meu pai, a cadeira 24. Que é uma maravilha. 25, que é meu pai. Então, lá em São Paulo, Potengi, eu conto a minha história. Neste livro aí está a história da minha infância, da minha juventude e toda a minha vida, que ainda hoje vivo por lá, tenho a terra por lá. Me diga uma coisa, outras figuras humanas, por exemplo, havia um primo seu que era muito ligado a mim, o William Birajara Pinheiro. Tem uma fotografia dele nesse livro. Tem. Você já viu, não já? Tem uma fotografia. Promotor, meu irmão, meu William, meu primo, meu irmão, uma amizade. Crescemos juntos. A fazenda da casa de William, lá para cá não dá 300 quilos, ou 300 metros. O pai dele tinha uma propriedade vizinha que parece que ficou uma parte da herança e ele botou o nome de linguiça, né? Era linguiça. Foi o pai que botava, que era a terra estreita e muito comprida. Chamava linguiça. Era uma figura notável. O William teve um tempo querendo escrever. E ele viu uma coisa na época de fome, que Josué de Castro teria descrito naqueles sofrimentos da fome. Ele escreveu um artigo para o jornal, escrito um boi comendo um galo. A seca estava enorme e ele presenciou um boi que não tinha nada o que comer e comendo um galo lá. Já pensou que coisa dramática? Morreu num desastre, numa hora tola. Era um caba bom, primeira categoria. Meu colega de turma, e a gente fazia uma trindade com outra figura que foi embora, que era Zé Marcílio Furtado. Muito ligado a ele. Figura queridíssima também. Muito ligado a ele. Muito ligado a gente lá também. Deputado estadual, votamos nele, que fazia campanha por lá pelo interior. O William andava muito por lá nesse tempo, já no judiciário, mas andava por lá fazendo discurso. O William era o intelectual da família, dos primos mais chegados, era o William. Né? Tem aí uma história com o William, que foi no primário, no curso primário, né? No tempo que se usava a palmatória, e o William era bom em matemática, e todos nós outros eram mais fracos. Eu não era muito bom em matemática. E aí o professor João Lolô fazia um círculo no final de semana, no sábado, para tomar as lições que a gente tinha estudado durante a semana, né? A tal da sabatina. A palmatória em cima da mesa, ele assim sentado como você está, um círculo aqui, e aí está contado aí.
E ele ia perguntando, a gente ia errando, ia passando. Geralmente o Wilma era quem sabia. 9 vezes 4, o Wilma para 36, todo mundo tinha de errado para trás. A Wilma se levantava, vinha batendo em todo mundo, até estava para trás. No tempo da palmatória, eu tive uma palmatória, a minha mãe ameaçava a gente mais do que dava, mas ameaçava, eu lhe dou uma dúzia de bolo, quando fazia uma bagunça. E um dia ela deu mesmo, 6 bolos, meia dúzia, porque minha mãe parece que não gostava do sistema decimal, não. Era dúzia, era coisa de meia dúzia, uma dúzia, e ela deu. Só que ela deixou, dando sopa no quarto, uma palmatória bem feita de IP, de pau d'arco. Aí eu peguei. E tem um cacimbão lá em casa fundo, eu joguei dentro do cacimbão, graças a Deus afundou. Só muito depois que foi fazer uma limpeza do cacimbão, foi descoberto que estava lá a palmatória. Eu não vou contar a história da palmatória não, mas está aí. Lá da escola, eu explodi, eu fui que explodi a escola. Quebrei, parti em banda. Pois é. Está contada aí a história. Foi a mesma história. Eu contei para repetir a história aqui. Mas, senhor Haroldo, uma maravilha de vida, de coisa, de ensinamento. Seu Chicó, deixa eu contar essa história, eu acho que já contei, mas vou repetir de novo. Seu Chicó, depois de ter dito que o homem tinha que... Sim, ele disse que a pessoa, quando conhecia outro homem, conhecia outra pessoa, tinha que aprender alguma coisa daquela pessoa. E um dia ele chegou lá na fazenda pedindo... um sujeito forte, um negão, chamado Adão. E ele botou Adão numa esquina da fazenda, lá tinha uma casa. Mas ele soube depois que Adão era preguiçoso, era difícil de trabalhar, não dava bola. Seu Chicó sai olhando a fazenda e passa lá. E Adão, tudo que Adão dizia, ele já sabia. Não ensinava nada, ele queria aprender alguma coisa com Adão e não conseguia. Porque Adão só dizia besteira. Aí um dia seu Chicó chegou perto, olhou para a cerca derriada. Disse, Adão, essa cerca aí, você podia remontar e tal. Pois é, seu Chicó, vou fazer, porque eu estive aqui com outros trabalhos, etc. Aí seu Chicó chamou, lá bastante perguntou, ô Adão, quem foi que inventou a cerca? E Adão respondeu, foi a desunião, seu Chicó. Aí eu aprendi dele. Aí pude botar o cabo para fora. Mas... tinha aprendido com ele que a cerca era a desunião que estabelecia para fazer as fronteiras. Mas eu vou melhorar a sua história. Laê vendia caminhões de agave. Sim. Dedinho que chamam, né? Agave. E Adão passou uns 10 anos só fazendo cerca na fazenda. Era o fazedor de cerca de papai, o homem papai mais dedo do cão chamado. E era o único que não agave é o dedo do cão. Não, era dedinho. Dedinho, dedo do cão. Como é que chama? Tem um leite danado e solta um pó, o cara fica todo inchado. Ele era o único homem que trabalhava com esse negócio, com dedinho. E papai confiou nisso tudinho. Essa cerca que ele reclamou, ele disse, Adão, como é que eu tenho a maior confiança em você? Tem um crédito grande para mim, fazer cerca bem feita. Na beira da sua casa a cerca está desse jeito. O negócio foi isso. Foi por isso que aí... É mais ou menos a história. Eu estou lembrado muitas histórias dele, muito jeito de ser, de habilidade, de jeito. Ele também, uma vez, me falou do que você registrou, do grande cantador da região, que é Fabião das Queimadas, né? O papai tem 2 ou 3 páginas com a literatura de ele anotava e registrava tudo, né? E papai, a coisa fantástica que eu achava de papai Diógenes, seu casamento. Tem uma crônica escrita por papai, eu acho que eu já lhe dei. Que é uma maravilha, teu. Ele cita, não sei como é que ele arranja, ele procurou o nome, que ele chegava e sentava,
Zefinha, vem aqui para você escrever. Era um livro que tinha lá em casa. Mamãe sentava e ele ia escrevendo. Né? Chico, deixa eu me olhar. Não, escreva como eu estou dizendo. Aí está lá citado todas as pessoas. Dier era noivo nessa época. Zé Delgado, acho que era casadinho de novo. Era. Ele fala de Câmara Cascuda, ele fala de todas as pessoas, do seu sogro, que esteve na casa do sogro. Foi, verdade. Lá na casa, ficou muito assim. E fala da personalidade das pessoas, do caráter das pessoas. É uma coisa fantástica. Da igreja, ele faz uma descrição, a igreja que você casou. Foi lá no alto do Cabo Branco. Ele dizendo que ela tinha uma iluminação diferente. Uma iluminação diferente, que foi colocado porque meu sogro era o presidente da COSERN, da COSERN de lá, que chama Saelpa, da Paraíba. Mas, meus amigos, infelizmente a televisão tem hora marcada e a TV Futuro, que se dedica tanto à cultura e que valoriza tanto a cultura no Estado, estabelece horários e finalmente. E vamos dar a Haroldo para as suas palavras de despedida do programa. Eu fico muito agradecido, honrado, rapaz. Você sabe a dificuldade que eu tenho de me apresentar em público, mas você me chamou, não podia faltar você. O livro está aí cheio de recordações, de experiências minhas, entendeu? É um livro feito com muito amor e muitas emoções. Eu chorei muito escrevendo esse livro. Aí tem figuras queridíssimas que passaram pela minha vida e deixaram marcas profundas. Aí tem um capítulo de Dinha Lua, tem um capítulo de Preta, tem tem capítulo dos ciganos, que foi um encantamento na minha vida de menino. Eu quero dizer, numa outra palavra, é uma forma de mostrar a sociologia do Rio Grande do Norte e do Nordeste do Brasil. Muito obrigado, Haroldo, pela sua presença, por sua simpatia e agradecer também a esta moça linda, Maria Emília, que está aqui e que peço que registre a sua presença. Eu termino indicando um livro, e o livro é este, sobre o bom destino que Haroldo escreveu. Realmente eu tive o privilégio, ele me deu o privilégio de fazer o prefácio, mas é um livro notável. É um livro que conta porque Haroldo vai melhorando à medida que o tempo vai passando, se é possível, a sua escrita. Este é admirável. É muito mais admirável, mais agradável de leitura do que qualquer outro livro que você possa ter sobre uma propriedade. Sobre uma propriedade. Esse livro é fantástico. Uma frase, e desta vez é de seu Chicó, não tem outra. Nenhuma pessoa humana deixa de ter alguma coisa para lhe ensinar. Nenhuma pessoa humana deixa de ter alguma coisa para aprender. Esta é uma lição de vida de seu Chicó, pai de Haroldo, desse time enorme de pessoas da família Pinheiro Borges. Haroldo, muito bem, fico feliz. Quero dizer que o nosso programa Baobá Cultural, você está vendo e divulgue, por favor, está sempre presente com você na sua tela, nos sábados pela manhã, às 8 horas da manhã, e domingo, ao meio-dia. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá.